Estamos de volta com as Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, ainda estamos só nós duas, Inês Aparecida, de Cunhãs aqui. Pois não é a terceira Cunhã, vamos já dar as contas dela. Eu né? acho que sim. Acho que sim, que não é possível. Segunda vez. Já. Segunda vez. Ela, daqui a pouco é aviso prévio, viu? Tá muito ausente, viu, dona Ebele Rebouças? Porque é isso, mas a bichinha tá de férias, ela merece, a bichinha, né? Trabalhadora, tá de férias. Mas eu e Inês Aparecida estamos aqui com um convidado, né, Inês? Ótimo convidado, não é, menina? Pois é, mais do que especial. Estamos recebendo direto de Brasília e do Rio de Janeiro o deputado federal Glauber Braga, do PSOL, que está aqui para uma conversa que acho que vai ser muito interessante sobre Congresso Nacional e tudo que está acontecendo. Obrigada por ter vindo, viu? Camila, Inês, a Ebele não está aqui, mas deixo também um abraço para ela. Que prazer estar participando das Cunhãs. Obrigado por esse convite, estou muito feliz de estar fazendo esse papo. Não, e a gente é uma oportunidade boa, enorme, né? Todo mundo sabe que a gente prioriza sempre os parlamentares cearenses, o povo aqui do Ceará, mas assim, o Glauber protagonizou recentemente uma situação bem grave, né? Ele está aí tendo uma ameaça bem pesada de cassação por causa de uma situação lá com uma figura do MBL e fez uma greve de fome muito extensa, inclusive, reverteu por um tempo a cassação, vai falar disso, né, dessa campanha para ele ser mantido no mandato, mas também vai falar de outros assuntos, porque o Congresso Nacional, a gente está assistindo aí muita coisa acontecendo e a gente vai aproveitá-lo para falar de tudinho, tá? E aí, aproveito também para deixar o convite, se você quiser apoiar as Cunhãs, apoie as Cunhãs, esse podcast que está com você toda semana, falando de política, do jeitinho que você gosta, fazendo graça, né, Inês? Peça para apoiar, apoie. Apoie, meu filho, qualquer coisa serve, 10 conto. 5. Pode ser 500, o que é que custa? Pode, né? Exatamente. Mas Se você, apoio, custa nada, puder, né? Custa nada. Pois é isso. Se você puder, quiser nos apoiar, vai lá. Tem 3 jeitinhos. Tem o site apoia.se/ascunhaspodcast. Tem também o Gmail, né? Que é a nossa chave Pix, que é ascunhaspodcast@gmail.com, e tem o Orelo, tá bom? Dos 3 jeitos dá certo qualquer quantia. E fora isso, não tem dinheiro, mas espalhe a palavra. Envie o podcast para os seus amigos, para os inimigos. O pessoal que descobriu agora que a gente é de esquerda. Exatamente. Tem o pessoal que furamos a bolha. 5 anos de podcast, 5 anos, aí descobri. Furamos a bolha. O pessoal, né? Foi. Lento. Espalhe a palavra, que isso faz bem demais. Aí, sempre que temos entrevistados, nós temos uma apresentação formal, especial, e hoje vai ficar a cargo da Inês, que vai fazer a apresentação. Tem que ser bem séria. Bem séria, bem séria. Não pode ser engraçadinha, não. Glauber de Medeiros Braga nasceu em Nova Friburgo no dia 26 de junho de 82, está bem pertinho do aniversário dele. Filho da doutora Saudade Braga, médica, que foi vereadora e prefeita de Nova Friburgo, e de Roberto Braga. Ocupou diversas secretarias na prefeitura de Nova Friburgo quando a mãe dele era prefeita, entre os anos 2001, 2002, 2005 e 2008. Candidato a deputado federal em 2006, ficou com a primeira suplência, assumindo o mandato em janeiro de 2009, devido à licença de Jorge Bittar, do PT. Permaneceu no cargo até 31 de março de 2010, completando a participação na legislatura a partir de 5 de janeiro de 2011 até 31 de janeiro, em virtude do afastamento de Luiz Sérgio, do PT, que passou a ocupar o colegiado de ministros da presidente Dilma Rousseff. Nas eleições de 2010, com 57.549 votos, foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro e tomou posse em 1º de fevereiro de 2011. Presidiu, no ano de 2014, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Em junho de 2014, Glauber foi eleito presidente do Diretório Estadual do PSB, porque você foi eleito pelo PSB, né? Do Rio de Janeiro. Isso. Em setembro de 2015, deixou o PSB e se filiou ao PSOL. Durante as discussões, achei hoje nesse tempo, sobre o impeachment da presidente Dilma na Câmara dos Deputados, em 15 de abril de 2016, discursou em plenário contra o prosseguimento do processo. Seu voto contrário à admissibilidade do processo foi um dos mais repercutidos na imprensa naquela época. Tu já era nascida, não era, Camila? Já. Há pouco Abre tempo, aspas, abre aspas. Eduardo Cunha, você é um gangster. O que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história. Voto por Marighella, por Plínio de Arruda Sampaio,
por Luiz Carlos Prestes, eu voto por Olga Benário, eu voto por Zumbi dos Palmares. Eu voto não. Contra o Lembrando, foi impeachment aquela da sessão show de Ai, horrores que foi. tinha Show de voto horrores. em nome de tudo e mais um pouco, inclusive o voto do maléfico, do coisa ruim. Coisa ruim. É. E outra coisa, alguns deputados daqui que hoje são tudo, sabe? Tudo progressista, que votaram tudo Também não votaram nessa época. não aqui. nessa Ah, época, a pessoa pensa que votaram a pessoa sim, esquece, votaram né? pelo impeachment. Vitória pelo impeachment. Pois Votaram é. sim, né? Atualmente, Glauber Braga percorre o Brasil. Fortaleza é a 13ª capital que você visita, né? Isso mesmo. Você veio de Natal. No que se chama Caravana Glauber Fica. Ação que mobiliza a imprensa, a opinião pública em defesa de seu mandato que está ameaçado de cassação. Nós estamos com você, viu? Se for depender da gente, você não será Com certeza, cassado. Muito com obrigado. certeza, com certeza. Vou fazer agora a primeira pergunta, emendando aqui a sua apresentação. O motivo oficial de seu pedido de cassação feito pelo Partido Novo O novo, O justamente Novo, o novo, é. que nada do que o novo faz é bom. É se deve impressionante. à agressão ao integrante do MBL em 2024. Quando o Conselho de Ética aprovou a abertura do processo de cassação, você fez uma greve de fome em protesto contra a decisão. Conta pra gente como foi a articulação com o presidente da casa, Hugo Mota, que o levou a suspender a greve. O que foi que tu conversou lá com... Vocês sabem que na greve de fome disseram é para aparecer. Algumas pessoas falaram, tá querendo aparecer. Era isso mesmo. Claro que era para aparecer, né? Para aparecer. Lógico. Aparecer, era Para pra morrer. amplificar a denúncia, para que as pessoas soubessem o que estava acontecendo, porque tinha um plano de cassação sumária. Votar rapidamente no Conselho, na Comissão de Constituição e Justiça e já levar para o plenário. A greve de fome, combinada com a solidariedade das pessoas, é a que garantiu que eu possa estar aqui conversando com vocês hoje e com todo mundo que está nos acompanhando sem estar como um deputado cassado. Por quê? Porque houve um recuo por parte da mesa diretora da Câmara. Eu só conversei com o Hugo Mota por 30 segundos durante esse processo, porque eu estava em greve de fome, então eu tinha que Já estava muito economizar fraco, energia. Quem ficou responsável pelas articulações e que era também porta-voz era a Sâmia. E ela fez uma articulação junto com o Lindbergh e o Hugo Mota, então foi ele quem propôs que eu suspendesse a greve de fome e ele assumiu o compromisso de não colocar em votação nos próximos 60 dias depois da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Um dia, estava Lindbergh sentado, Sâmia e Talíria, que é líder do PSOL na Câmara, e Hugo Mota ligou para o Lindbergh. E existiu uma dúvida por parte do Hugo Mota de que ele daria uma manifestação pública de ampliação de prazo, mas que eu continuaria na greve de fome. Eles estavam desconfiados que eu não ia cumprir. Aí eu falei com o Lindbergh, me dá esse telefone aqui, Lindbergh. Lindbergh não queria passar, eu acho que ele ficou com medo do que eu vou dizer, né? Falei, pode me dar aqui o telefone, Lindbergh. Aí Lindbergh me passou e eu falei, presidente, eu não faria isso. Se Sâmia e Lindbergh já assumiram um compromisso em meu nome, combinados comigo, de que se houver esse recuo com a ampliação do prazo, eu vou defender a suspensão da greve de fome na reunião com os movimentos, eu vou fazê-lo. E foi exatamente o que aconteceu. Foi isso. Quando ele fala em Sâmia, para quem não sabe, Sâmia Bonfim, também deputado federal, a mulher do PSOL. companheiro também do PSOL, e mãe de Hugo. Eles são Que pais vai do fazer Huguinho, 4 anos, né? dia 24 de junho. Olha aí. Coisa fofa. Bem pertinho do seu aniversário também, É né? verdade. Bem pertinho. E Pronto, e Lindbergh, a Lindbergh Farias. Líder do PT na líder do Câmara. PT na a Gleisi Hoffmann também teve um papel nesse... Porque, assim, o governo, nessas horas, tenta não se meter e tal, mas houve essa fala, né, de que a Gleisi também... Como ela tem proximidade com o Hugo Mota... Enquanto eu estava em greve de fome, a presença dela, junto com o Lindbergh e com o ministro Sidônio, teve um papel importante, porque ela é a ministra da articulação política. Então, eu leio, mas essa é minha leitura, minha interpretação, que a presença dela foi também um sinal verde para o conjunto do governo. E aí eu contei lá depois com a visita de aproximadamente 9 ministros e ministras. Certo. E isso ampliou a repercussão do caso, sem Sim. dúvida nenhuma. Então, ajudou. Olha, e assim, foi bem naquele período de Semana Santa, Sim. que estava o período mais tenso, eu pensando com os meus botões, meu Deus do céu,
E tudo para, né? O Congresso para. É um período Sim. bem esvaziado, mas mesmo assim deu para reverter. Você sabe que, inclusive, essa foi uma coisa importante. que, na minha avaliação, foi uma tática. Sim. Que naquela semana esvaziaram de qualquer sessão presencial em Brasília. Para quê? Para não ter repercussão ali Isso, pra não onde ter eu estava. fala, exatamente. pra não ter- Só que o tiro saiu pela culatra, foi o contrário. Porque a imprensa de Brasília, sem as sessões e deliberações no plenário, Sem pauta, sem a pauta pauta essa foi ficou você. sendo a pauta ficou- prioritária. Sim, a greve né? de fome virou a pauta. É. Exato. E aí, quando a gente pensa assim, casos de deputados cassados, né? A gente pegou aqui um levantamento do Jornal Estado de São Paulo, de abril de 2021, que mostrou em 2 décadas anteriores, o Conselho de Ética recebeu pedidos de cassação de 148 parlamentares, mas apenas 22 foram punidos de fato, um percentual menor, né, do que 15%. E o caso mais preeminente, claro, foi do Eduardo Cunha, né, aquele que você xingou. Que ele xingou, MDB do Rio também. E depois, aí a gente teve o caso, por exemplo, da Flor de Lis, que pegou 50 anos de prisão por mandar matar o marido, e também não teve a cassação. O Brazão, que mandou matar a Marielle, né, está aí sendo denunciado por isso, só foi cassado por falta, não pelo fato em si de ter sido ali apontado como mandante. E essa cassação por faltas faz com que ele mantenha os direitos políticos, né? Pois é, então, se ele não for condenado, se ele conseguir escapar disso, ele ainda volta Ainda a ser pode se candidato candidatar. Exatamente. tranquilamente, né? É isso. E aí, eu sei que você tem outros fatores, além dessa agressão ao sujeitinho lá do MBL, que queria mesmo chamar atenção e queria que você reagisse dessa forma. Para além disso, né, tem essa questão com o Arthur Lira. O que acontece, qual é o clima, por que o Lira te quer fora do Congresso? A alegação é a minha reação ao provocador do MBL. Sim. Importante eu dizer que foram 7 vezes de ataques dele contra mim em locais públicos. E que daquela vez na Câmara não foi a última. Aquela foi a 5ª. Depois daquela, foram mais 2 vezes. Da primeira vez que esse rapaz chegou, a gente faz uma roda de conversa toda segunda-feira no centro do Rio de Janeiro, ao meio-dia, Largo da Carioca. E aí ele chega e me faz perguntas. Eu não o conhecia. Eu respondi as perguntas dele. Eram perguntas de ataque ao MST, eu respondi. Só que não ficou bom para ele. Ele publicou nas redes e os próprios seguidores começaram a... Pô, mas aí você foi mal e tal, não sei o quê. A partir da segunda, ele veio mais violento. Na terceira, mais violento. Na 4ª, mais violento ainda. Ao ponto de chegar para o Fábio, que é coordenador do meu mandato, e dizer: Fabinho, eu sei onde sua mãe mora. Né? Ameaçando mesmo. Ameaça Margarida, que tem mais de 70 anos. E isso, inclusive, fez com que existisse um boletim de ocorrência contra esse sujeito. Na 5ª vez, foi aquela vez na Câmara, onde, para além dos ataques que ele fez a mim, os ataques que ele fez à minha mãe, que estava fora da arena política já há bastante tempo, porque estava com Alzheimer avançado. E que veio a falecer alguns dias depois, inclusive, dos ataques dele. Então, essa é a alegação. Mas na Câmara todo mundo sabe que não foi a minha reação que levou a tração ao prosseguimento desse processo no Conselho de Ética. Quem deu tração a esse foi Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara. Por que motivos? Sim. Por conta do mandato ter batido de frente com ele e principalmente por conta das denúncias relacionadas ao orçamento secreto, porque eu sou testemunha em um inquérito na Polícia Federal de um processo que foi aberto a partir do pedido do ministro Flávio Dino. Mas essa ameaça do Arthur Lira, ela vem de mais tempo. Em 2022, ele anuncia numa reunião do Colégio de Líderes, onde todos os deputados representando as suas bancadas estão lá para saber qual vai ser a pauta. Ele anuncia, então, que colocaria em votação um projeto de entrega do controle acionário da Petrobras. Na prática, era a privatização da Petrobras. E ele diz que faria isso num projeto por maioria simples. Ou seja, sem que ninguém no Brasil tivesse sabendo, ele ia colocar em votação a entrega da Petrobras numa sessão relâmpago. E aí, naquele dia, de maneira proposital, para chamar a atenção também do que estava acontecendo, eu pergunto no plenário se ele não tinha vergonha de colocar aquele projeto em votação por maioria simples. Ele reage, desliga o meu microfone, diz que vai botar a Polícia Legislativa para me tirar do plenário. E naquele dia ele diz no microfone: eu vou ficar muito feliz quando você não estiver mais aqui como deputado. No dia seguinte, o PL, a pedido dele, entra com uma representação pedindo a cassação do mandato. A avaliação que a gente tinha no mandato era: se eu perder as eleições, porque era um ano eleitoral, ele vai cassar para tentar dar uma inelegibilidade por um período de 8 anos.
Mas se vencer as eleições, fica difícil, porque você vai caçar alguém que acabou de ser respaldado pelas urnas. E eu fui reeleito com praticamente o dobro da votação em relação à eleição anterior. E o Arthur Lira, então, ainda naquele ano, no final, ele, no plenário, vira no microfone e fala: deputado Glauber, eu gostaria que o senhor fosse conversar comigo na minha sala e tal. Estava tendo um embate meu com um deputado lá, o tal de Zé Medeiros, o Lira fala isso. Eu não fui, mas Sam era líder da bancada e tem a reunião do colégio de líderes toda semana. E nessa reunião, o Lira vira para ela e fala: Glauber, vai continuar com isso? Ela: continuar com o quê? Ele está exercendo o papel dele, o mandato dele. E ela fala: e você quis caçá-lo? Aí a resposta dele foi: mas ele não se reelegeu? Ele não se reelegeu bem? Ali era uma senha, né? A senha era: se ficar calado, vai ficar tudo bem. Se não ficar, eu vou avançar. E em 2023, tem um momento mais trágico da vida da nossa família, que foi o assassinato do meu cunhado no Rio de Janeiro. Aquele médico. Médico na Barra da Tijuca. Exato. E um inquérito aberto para saber qual era a causa. E Sam tinha uma recomendação de manutenção de uma escolta, porque ainda não sabia a motivação exata. E ela, então, vai conversar com quem autoriza a escolta da Polícia Legislativa. Autoriza não, autorizava a continuidade, porque ela já estava com a escolta. Ela vai a ele fala: não pode contar. E ainda diz: é chato andar com escolta, né? Por um motivo que pode parecer banal, no dia seguinte eu faço uma cobrança no plenário para que as galerias fossem abertas para que o movimento social pudesse acompanhar uma votação. Ele vai e corta a escolta de Sâmia, né? Por eu ter feito essa cobrança. Então, quem é capaz de fazer isso? Ele tem uma marcação especial contigo, porque imagino que tem outros críticos, mas assim, contigo ele decidiu mirar... Decidiu caçar. Mesmo. Tomou a decisão de caçar. Que coisa. E aí, as denúncias continuam em relação a ele, prioritariamente sobre o grande esquema e articulação que ele montou e que ele colocou peso, que foi o orçamento secreto, que faz com que ele hoje maneje bilhões de reais, o que fez, inclusive, com que as denúncias que eu faço no plenário me levassem a ser testemunha nesse inquérito da Polícia Federal. Aí eu passei a ser, mais uma vez, marcado para ser caçado. Porque, basicamente, pode desmontar o esquema do dinheiro infinito que eles têm, né? Esse é o motivo da cassação. Por um lado é vingança, mas, por outro lado, é também silenciamento e recado. Porque se ele me caça, ele vai estar dizendo para os outros: olha o que acontece com quem mexe comigo. Claro. E é tão baixo, só um detalhezinho, que ele envolve a deputada Sâmia, que é uma parlamentar que está lá exercendo o mandato dela. Mas ele envolve o Lira. O que é que tu chamou ele de vagabundo? Bandido? Pois é, o bandido Lira envolve a Sâmia. Eu não consigo perdoar isso. Não Porque uma coisa é ele fazer o enfrentamento, outra coisa é por causa de uma cobrança que eu faço, tirar uma escolta de uma questão que era ainda um inquérito em aberto por uma questão de ela não é sua mulher. No momento de mais vulnerabilidade, pois né? Havia dúvida se a motivação fosse política. Havia demais. O cabra é baixo. Ave Maria, né? Pois é. A gente estava conversando, deputado, a discussão que a gente está achando que a discussão sobre a anistia dos golpistas do dia 8 de janeiro estava até bem forte. Mas agora a gente está achando que entrou assim em banho-maria lá no Congresso. Será possível barrar essa barbaridade? A decisão, há poucas semanas, de livrar o Alexandre Ramage, né, que teve aquela votação, 351 votos, não foi, parece? Foi. Que é hoje aquele ex-deputado, bem ex-ministro da Justiça do 315, Bolsonaro, né? Se eu não estou enganando. Foi Foi por aí, bocado, bem pouquinho. Foi um bocado. Foi um monte e os outros um pingo. Que a gente ficou até assim: meu Deus, olha aí essa votação. Teve essa votação. Será que é indicativo aquela votação de que poderá ser votada uma anistia? Como é que tu está vendo lá o Congresso? Eu acho que a pressão da extrema-direita é pela votação de uma anistia. Acho que a mesa diretora da Câmara e o atual presidente Hugo Mota quis tentar dar aquela sinalização também para diminuir a pressão relacionada à tentativa de anistia que está sendo tocada pela extrema-direita. E a resposta rápida do Supremo
dizendo que o conjunto daquela decisão não valeria, Sim. ela foi importante para colocar um freio numa escalada de natureza golpista, né? E para não responsabilização daqueles que tentaram, evidentemente, dar um golpe de Estado. Mas essa turma vai continuar pressionando para que a anistia seja votada, né? E é por isso que eu tenho dito que essa caravana nossa, em defesa do mandato e contra a cassação, é uma caravana também de responsabilização dos golpistas. Quem achou que faria, com o meu caso, algum tipo de troca, né? Ah, não, um pelo outro, não. O primeiro a não aceitar isso sou eu mesmo. Porque isso também estava sendo falado, né? Vamos dessa vamos questão. anistiar o Glauber e vamos anistiar, né? Exatamente, uma coisa pela outra. Isso foi colocado. Eu não aceito essa comparação e não aceito porque são coisas incomparáveis. Eu defendi a honra da minha mãe, eu denunciei o orçamento secreto e bati de frente com quem articulou o orçamento secreto. Eu não tentei dar golpe de Estado. Não. E eu não fiz um plano, inclusive, que tinha como objetivo assassinar o presidente da República eleito, Lula. Quem fez isso foram os golpistas, aqueles que tentaram dar o golpe do dia 8 de janeiro. O Ramagem é isso, ele faz parte daquele primeiro grupo, né, dos idealizadores do golpe, estava com a minuta do golpe, tudo ali na mão, tudo, assim, e aí foi protegido. É isso, é uma coisa muito esquisita. O que você fez, por mais que, beleza, não é uma coisa boa, agradável de ver um deputado, né, expulsando uma figura, quem quer que seja, né, sei lá, pontapés, mas não chega nem perto de coisas muito mais graves que são ali validadas pelos coleguinhas, né? Sobre essa questão, inclusive, né, da minha reação, teve um dia desse que eu estava no aeroporto Santos Dumont, fui lá esperar a Sâmia, e aí um senhor gritou, aí lá vem a cassação, hein? Sim. Aí eu voltei de onde eu estava, fui lá calmamente falar com ele. Aí falei, haja paciência. Falei, o senhor defende o orçamento secreto? Ele, não, de jeito nenhum. O senhor defende Arthur Lira? Ele falou, não, de jeito nenhum. Falei, agora que eu vou pegar ele. Falei, o senhor defende a família? Aí ele, defendo. Falei, e o que o senhor faria se atacassem a sua mãe que já estivesse doente? Ele não respondeu mais nada. Sabe o que ele fez? Ele esticou o braço e me cumprimentou. Olha. Então, esse tema da reação e das suas circunstâncias é algo importante. Que, inclusive, consegue dialogar com pessoas que não são do nosso campo, inclusive. Porque a pessoa ela pode não aprovar o feito, mas ela entende que em circunstâncias específicas, se acontecesse com ela, ela poderia ter feito a mesma coisa. E tem graus de punição. Sim. Então, se houvesse uma censura, até uma suspensão, vamos lá, né? E o que não é graus, quem não é do nosso campo fica condenando, como ele começou a insultar o Glauber, porque o que ele ouve, o que passam para ele é outra história. Né? Na hora que ele escuta a história verdadeira, aí muda. Qual é o que passa para esse pessoal? A caravana tem servido para isso também. Para a gente dialogar e apresentar todos os elementos dessa história. Aí, falando de emenda, né, do orçamento secreto, emendas parlamentares, né? Está mais do que claro que esse modelo de emendas que aumentam cada vez mais, né? Você vê cada ano que passa, eles acrescentam valores em relação ao orçamento do ano anterior e estão tomando praticamente todo o orçamento federal, assim, não tem dinheiro para investimento e distorcendo qualquer ideia de planejamento. O governo não consegue pensar num projeto nacional de nada porque não tem como aplicar, né? Mesmo o PAC que a gente tem aí, tem muitas obras, mas sem garantia de continuidade de recursos, porque é isso, o orçamento secreto toma e você tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para os parlamentares darem um pouquinho do dinheiro para complementar. E aí, no meio dessa história, a gente está vendo uma frente de combate, aí você se coloca nessa frente, mas que é o ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, né? Ex-deputado, ex-senador, ex-ministro Flávio Dino. A base do governo, por outro lado, dá a impressão, às vezes, de aceitar o orçamento, de até gostar também do orçamento. Não tem uma oposição, assim, o governo ali, a articulação dos deputados que defendem o governo não me parecem muito convicta em relação a um combate real a esse orçamento. É impressão ou é assim mesmo? Olha, hoje, aqueles que, de alguma forma, articulam uma posição de orçamento secreto ou que indicaram emendas do orçamento secreto, eles estão presentes em siglas das mais variadas, né? Isso não tem nenhuma dúvida.
Eu acho que o governo em si, ele gostaria de bater de frente com isso. Essa é a minha impressão, é a minha interpretação. Porque isso representa uma chantagem permanente estabelecida contra o governo. E o governo, quanto mais recurso orçamentário tenha para fazer investimento nas suas políticas, melhor. Mais Agora, forte fica. Claro. Mais forte fica. Agora, acho que existe um medo mesmo. Ou seja, um medo de bater de frente com isso e os resultados que vêm a partir dessa decisão política de enfrentar essa história. Fica muito ainda pairando na cabeça das pessoas o que foi o caso do Eduardo Cunha. Ah, não, a decisão política de enfrentá-lo levou ao impeachment, a primeira etapa do golpe, né? Mas eu acho que não tem jeito. Ou seja, tem que enfrentar. Tem que enfrentar essa história. Porque, como você disse, o orçamento público está asfixiado. Hoje o governo federal tem, para fazer novos investimentos, uma escola, uma creche, uma estrada, 200 bilhões de reais por ano. De orçamento de emenda, são 50 bilhões. É um quarto do orçamento geral. E parte significativa desse dinheiro sem identificação de autoria. Então, assim, o que o ministro Flávio Dino está pedindo, ele não está nem questionando nas suas decisões o volume de recursos. A única coisa que ele está dizendo é quem indica tem que ser identificado. Quem é o dono? E a pergunta que fica é, por que um deputado que indica uma emenda para determinada região não quer ser identificado? Por quê? Se ele vai ter o bônus político, eleitoral de ter feito a indicação daquela emenda. Coisa boa não é, né? Não é. Coisa boa não é. Exatamente. Então, a decisão do Flávio Dino vem nesse sentido. Tem que dizer quem é que está fazendo a indicação daquela emenda. É o mínimo. Eu espero que um dia nem exista emenda parlamentar. Ou seja, que o conjunto do orçamento público seja definido pelo povo, acompanhado pelo povo, de maneira participativa. Era o ideal, no nosso mandato, inclusive, nós fazemos com as emendas individuais, aquelas que são públicas, a gente faz emendas participativas. 100% das emendas discutidas em plenárias públicas abertas, onde as pessoas apresentam as ideias, votam e depois formam comitês de acompanhamento da aplicação do recurso da emenda. A gente chama de um ensaio de poder popular. Mas emenda não pode substituir a luta estrutural pelo orçamento público. Não pode. Não pode substituir a luta estrutural do orçamento pela educação pública, pela saúde pública. Por isso a nossa posição crítica também em relação ao arcabouço fiscal, porque ele vai congelando os investimentos públicos que precisam ser realizados para que você tenha melhorias substantivas nas mais variadas áreas. Agora, 200 bilhões para investimento o governo tem e 50 bilhões ser só de emenda, isso é uma desproporção absurda. Já o nome já não gosta, emendando. Emendando o quê, cara? Né? Mas vamos aqui. Isso aí já é ruim. A gente está achando que a reforma eleitoral, também que está em curso no Congresso, tem tudo para piorar. Também não é... Né? Gente, está tão negativo. Não, eu acho que a gente está muito negativo, mas é porque o Congresso, cadê né? pauta positiva, né? É mesmo. Tá difícil. A reforma eleitoral que está em curso no Congresso tem tudo para piorar ainda mais o sistema político que nós temos a unificar todas as eleições em uma mesma data. Né? Não está querendo isso? Está querendo isso. Aí é que ninguém vai querer nem saber dos candidatos ao legislativo, que é um problema. A gente, às vezes, faz uma campanha, a gente querendo ser bem, sabe? Vamos fazer uma campanha para todo mundo votar bem para deputado. Como se a gente alcançasse assim, o Brasil todo, sabe? Mas a gente peleja, né? Porque mas já é difícil em eleições separadas. Imagina além tudo disso, junto acabar com a misturado. reeleição ao executivo parece ser mais uma forma de minar o poder dos gestores e ampliar o do parlamento. Como você, o senhor, está vendo essa movimentação, dessa reforma? Qual a sua Mas pode posição em ser relação a você isso? mesmo. É você mesmo, a idade tem meu filho. Olha, a bancada ainda não se reuniu para discutir essas alterações pontuais que foram aí indicadas. Mas vocês já trazem na pergunta preocupações que são as minhas preocupações também. Se, por um lado, as organizações políticas e os partidos ficam muito voltados para a construção eleitoral, porque você sai de uma eleição, você já está se preparando para a próxima eleição, e isso impede que partidos ideológicos, principalmente de esquerda, tenham tempo suficiente para a organização de lutas que estejam para além do calendário eleitoral. Então, esse poderia ser considerado um ponto teoricamente positivo. Mas, quando você
unifica também as eleições, que é uma preocupação presente na pergunta, você acaba transformando a eleição pro legislativo numa eleição também muito relacionada ao voto pro executivo local, né? E o voto pro executivo local, ele dificulta que a proporcionalidade de temas e pautas que são fundamentais para o Brasil possam ser priorizados no debate político. Então, uma agenda que às vezes é minoritária socialmente, mas que tem um público importante a defender aquela agenda, fica prejudicado, porque a pressão política sobre aqueles temas vão ser para que o candidato ou a candidata ao cargo legislativo não fale sobre aquele assunto, porque pode, entre aspas, prejudicar a eleição majoritária, né? Ou a eleição para cargos no executivo local e estadual, que tende a ser, em alguns momentos, mais conservador até do que um espaço, uma pequena abertura que nas eleições nacionais existem. Então, eu vejo com muita preocupação. Qualquer reforma política ou eleitoral, na nossa avaliação, tinha que caminhar para um processo de ampliação da participação política, ampliação da democratização dos espaços públicos e de diminuição da incidência do poder econômico sobre a representação dos mandatos. Essa devia ser a preocupação prioritária. Essa não vai nessa linha e, ainda assim, tem preocupações importantes como aquelas que vocês elencaram. Mas a gente vai sentar e avaliar como bancada para fazer uma discussão mais profunda daquilo que está vindo do Senado. Eu fico pensando, se numa eleição normal, assim, separada, né? A gente já tem, por exemplo, quando tem eleição presidencial, governo do Estado, senador, deputado federal e estadual. Já é um bocado de voto. Sim. As pessoas já não sabem direito em quem votar. Fica muito a cobertura da mídia mesmo, concentrada no nacional, né? Na candidatura majoritária nacional. Em segundo plano, os estaduais ali, os governos, né? Candidatos a governo, Senado quase ninguém fala nada. E deputado, então, ninguém fala. Imagina junto. Coitados prefeitos, né? Candidato a prefeito também vai ser um que ninguém vai saber. E a discussão sobre a cidade, que é muito diferente da discussão da presidência da República, né? Vai ficar tudo misturado ali. Mas vou fazer uma de advogado do diabo Pronto. aqui, Bora, com quem tá formando convicção, Sim. mas que tem as mesmas preocupações que vocês. Mas isso não seria também uma oportunidade para você ampliar a presença de voto ideológico à esquerda nas câmaras municipais e no executivo? Talvez. Do que eu estou falando? E Você chega numa cidade, por exemplo, onde a esquerda teve no segundo turno maioria absoluta de votos. Aí você vai ver quantos vereadores ou vereadoras tem de esquerda, não tem nenhum. Não tem. Porque as pessoas ali votam como se fosse uma eleição onde o que deve prevalecer é simplesmente o interesse de natureza local. Só estou colocando como reflexão mesmo quem não se aprofundou nesse debate. Mas enquanto você vinha falando, eu fui pensando sobre isso. Porque muitas vezes a gente quer mobilizar forças para ampliar a presença desse voto ideológico também nos legislativos municipais. Eu acho que isso se faz com uma ampliação da participação política como um todo. Não necessariamente com uma unificação de calendários. Mas deixo aqui como um ponto para a gente pensar junto. Eu gostei. Assim, é isso. Também é isso. Enxergar também possíveis... Lado positivo. Lado positivo, talvez. Ainda falando de Congresso, outra discussão que tá muito avançada e que preocupa demais é o tal do PL da devastação. Absurdo. Né? Que, assim, foi aprovado no Senado. Basicamente, ele libera as licenças ambientais para uma autolicença, né? Os empreendimentos, os projetos vão poder se autolicenciar, dizer, olha, eu estou tudo certinho, eu estou fazendo tudo certo, pode deixar. E aí receber a licença sem ter a participação mais ativa do IBAMA, das secretarias, superintendências estaduais, enfim, de meio ambiente. Assim, é dado assim como meio certo que a Câmara vai passar também esse projeto e a gente vai ver um desmonte dessa rede que garante minimamente uma coisa que já é muito precária no Brasil, que é o licenciamento ambiental. A gente já vê a devastação que é nesse país. Aqui tem vários ensaios disso. Aqui os municípios, que tem um município que é na Serra, sabe? Que tem área preservada, tem... Mata Atlântica ainda lá. Mata Atlântica. Aí a prefeitura de Guaramiranga, que é uma cidade que tem 15 mil habitantes, se eu não me engano,
aprovou a criação de uma secretaria lá na prefeitura para aprovar todo tipo de loteamento lá na Serra. É de meio ambiente, mas na verdade aprova tudo. Se uma secretaria, imagina, sem infraestrutura, sem nada. Sem fiscal. Aí Só todo mundo liberando. denunciou, inclusive o companheiro Renato Rosendo, foi que conseguiu sustar junto ao Ministério Público. O vereador e Gabriel parou. Agora, tu Biologia imagina, também. é uma coisa, isso aqui é ampliado. Agora a Miranga pequenininho e essa Isso. PL lá, é uma coisa ampliada. Pois eles queriam fazer aqui, a prefeito. E agora esse A aí mandado do dar marido. é aquela coisa de carimbar, liberou geral. E, assim, essa parte de defesa do meio ambiente é tão frágil, né? Assim, é isso mesmo. Estamos na casa do sem jeito. E ainda mais num ano de COP no Brasil. A gente vai acontecer isso. Como é Se que tu tá citaram, né? A luta do Roseno e do Sim, Gabriel. Foi a luta, Isso. Gabriel Biologia. Essa luta já é tão difícil e é tão fundamental e imprescindível a presença de camaradas como esse que fazem essa luta, mas que ainda conseguem se basear na legislação existente para evitar o absurdo dos absurdos. Agora, você imagine que se nem essa legislação a gente tiver mais. É isso. Então, menino. Ali é a concretização da passada da boiada do Ricardo Salles de maneira objetiva, né? E eu tenho esperança de reverter isso na Câmara. A minha esperança não está na correlação de forças dentro da Câmara. Está numa mobilização social Popular mesmo. que faça, inclusive, com que a própria presidência da Câmara se constranja em colocar uma matéria como essa em votação. Que aconteceu, por exemplo, com o próprio Lira, quando ele tentou colocar em votação o PL do estupro. Ai, foi. Isso. As mulheres Boa em todo o lembrança. Brasil e aliados se mobilizaram, fizeram grandes manifestações e ele não colocou em votação. Acho que foi o último momento de mobilização forte para impedir alguma coisa mesmo. Então nós temos que fazer uma mobilização como essa e fazer com que isso seja gerador, inclusive, de constrangimento público contra a aprovação desse absurdo total. Porque é isso mesmo, né? Não está sendo chamado de PL da devastação à toa. É o que vai acontecer, né? Exatamente. Porque é o desmonte. Não é fingimento. É isso. Pois é, aqui teve mobilização, assim, o Gabriel, que sempre mas são. é muito difícil. Mas é pouca gente, Dalber. É pouca gente que luta com isso. Olha, mas nós vamos ter uma atividade hoje de solidariedade ao mandato, né? E a atividade, todas as notícias que a gente vem recebendo aqui vai ser grande. E a gente tem que aproveitar esse espaço também para mobilizar essas pautas. Bom. Então nós vamos estar lá falando sobre isso, Bom. falando sobre a necessidade de amplificação desse tema para reverter o que é uma tendência de aprovação hoje também. E quanto mais a gente puder fazer isso, ocupar a rua, o espaço isso. público, isso faz toda a diferença. Faz. Que você lembrou bem, aquela tal da pele do estupro. Foi. Teve A gente foi pra rua. Fomos pra rua. Fomos. Não. A não gente ia... adora. A gente adora a rua. A gente gosta. Mas agora voltando. A rua é vocação da esquerda, né? A direita ocupa a rua ocasionalmente para atender a objetivos específicos, Glauber, mas eles mas não gostam de rua. Quem gosta de rua somos mas nós. Tá difícil, mas eu viu? tava O pessoal tá achando- gostando é do sofá. Eu tô achando que a esquerda tá gostando muito de rua, não. Outro dia não, há uns 2 meses, estava aqui no evento aqui no interior e veio o deputado Renato Freitas, Sim. do Paraná, né? deputado Excelente. estadual. Excelente. Aí a gente conversando, dizendo que parece que a esquerda está com medo de ir para a rua. Parece que ficou com medo, acho que desde 2013. Ficou com Foi medo. aquele- Nós as estamos manifestações muito de mais 2013. medo, cara. Tem que botar esse povo na rua, pelo amor de Deus, povo frouxo. Concordo plenamente, mas Não é, talvez eu esteja um pouco tocado positivamente com o que a gente está vivenciando na caravana. Graças a Deus. Na caravana onde a gente está percorrendo todos os estados, né? A gente já percorri 13, e todos os encontros em espaços públicos têm sido maravilhosos, né? coisa Com boa. muita gente, com Mas mobilização. você notou isso também, que houve assim um recuo. Notei. Né? Por isso, inclusive, a gente fez essa opção política na luta de defesa do mandato de priorizar a rua, de priorizar o espaço público. Por quê? Porque eu podia, exclusivamente, fazer uma priorização institucional. Não é conversar com os deputados dentro dos seus gabinetes. Eu converso.
Converse com um deputado que queira ouvir os argumentos. Mas o principal dessa história é exatamente mostrar que a mobilização de fora do parlamento, realizada pela esquerda, tem um papel importantíssimo em modificar cenários que parecem ser impossíveis de serem mudados. E aí a gente tem que acompanhar muito a mobilização das mulheres, daquilo que foi feito no PL do estupro, que demonstrou essa força, e a gente tem que fazer isso o tempo inteiro com as mais variadas pautas, né? Tem que ocupar, tem que ter planos de mobilização e de luta de ocupação do espaço público. E mobilizar, às vezes eu fico pensando também, estou achando tão pouca gente jovem aqui, que eu vejo um pessoal que está na rua, quando eu vou para a rua, o mesmo pessoal que foi na rua há 500 anos atrás, né? Eu digo, quando meus colegas morreram, inclusive eu, quem é que vem para a rua? Tu tá entendendo? Tem um bocado de coroal. Eu acho que não acha graça, não. É uns velhos assim como eu. Eu não vejo a juventude há uma época atrás, era a juventude que era... que puxava. O que puxava, que era que guiava. Você se lembra de um Caras Pintadas, do tempo que derrubamos o Collor, né? Aí, hoje em dia, você vê... Menina, eu vejo tanto coroal de visco desses aí morrerem. Quem é que vem? Que é os meus colegas. Quem é que vem? Mas tem uma moçada... Tem a moçada agora? Tem. Na tua caravana tá a Tem. moçada? Tem uma moçada grande e firme, né? Que tem participado do conjunto das atividades, que tem mobilizado lutas Coisa boa. importantes de organizações políticas diferentes. E que hoje, se a gente puder estar junto mais tarde um pouquinho, vocês vão ver que vai ter uma moçada que entra com força e com radicalidade. Porque nós estamos gravando, avisar aqui para o nosso público, direita e de esquerda, que tem uma mobilização hoje, mas quando o episódio for ao ar, já houve. Mas é na Praça da Gentilândia. Realmente ali é o foco. A área da universidade. Manda, Inês, aqui, essa que a gente adora falar do pessoal. A gente tem a pergunta do pessoal, a gente adora falar do pessoal. Os bichinhos. Sim, menino, vai ou não vai, o companheiro Boulos vai ser ministro do Lula? Então... E eu queria saber, porque assim, a gente sabe que tem posições diferentes dentro do PSOL. Dentro do PSOL. Uns querem, né? Tem uma parte que quer Boulos no governo, tem uma parte que não quer, a sua posição é contrária. Não exatamente sobre o Boulos, mas da participação direta do PSOL no governo. Já tem a Sônia Guajajara, né? E aí, como é que está isso? A Sônia foi aprovada como uma possibilidade de indicação direta pela PIB, pelo ineditismo, inclusive, da criação do Ministério dos Povos Indígenas, dos Povos Originários, né? Qualquer nova definição de ocupação de espaço e de cargos dentro do governo, um novo ministério, vai ser debatida novamente pelas forças políticas do próprio PSOL. O que a gente sempre, e pelas suas instâncias, né, seja a direção nacional ou, no caso que fosse uma questão estadual, numa direção estadual. O que a gente defende é que você não precisa estar num cargo para fazer enfrentamentos que são fundamentais. Defender o governo Lula contra todo ataque que venha de desestabilização da extrema-direita, mas ter também a liberdade política de fazer enfrentamentos que, no final, acabam ajudando o próprio governo. Eu dou um exemplo. Sim. O exemplo do orçamento secreto. Quando você faz parte da base, e partidos do Centrão são da mesma base, você é tensionado a fazer com que esse tema não possa ser publicizado porque ele constrange outros partidos da base. Quando você tem a possibilidade de fazê-lo sem ter o cargo no governo, você vai ter mais liberdade política para dizer que aquilo não pode e não deve acontecer. Essa é uma questão que, para a gente, é muito relevante, é muito importante, né? E, evidentemente, o partido vai se debruçar sobre isso, mas, por enquanto, só teve especulação na imprensa. Não houve ainda uma definição ou uma posição do próprio Boulos de ocupação do ministério ou da confirmação formal desse convite, né? Ou seja, a ocupação é para quê? É para mobilizar a quente a pauta política de enfrentamento à extrema-direita, combinando com isso, né, de fazer com que não tenha a colocação em prática de medidas de austeridade. Esse é um cenário.
é para diminuir a força de mobilização e de movimentação que, inclusive, se enfrente com o centrão e com a extrema-direita em pautas políticas onde você acaba ficando amarrado a depender do posto que se ocupa, são coisas diferentes, né? Então, a nossa posição é de que, para fazer esse enfrentamento e para ter essa independência que é importante em temas que são fundamentais para que a extrema-direita não volte à presidência da República, não precisa ter ocupação de cargo. Mas quem vai se debruçar sobre isso são as instâncias, é a direção nacional. Eu não faço parte da direção nacional, mas também não me eximo de, quando perguntado, falar sobre o assunto de maneira livre, como a gente está fazendo aqui. Passa a impressão que, assim como o Lula, quando levou a Gleice Hoffmann, né, para o governo, ele colocou alguém com uma força, uma visibilidade diferenciada, né? O Padilha tinha, né, uma pessoa, né, com bom trato, mas não tem a mesma presença, a mesma força de expressão mesmo que a Gleice tem. É outra, assim, mudou bastante. A impressão que dá é que o Lula talvez queira chamar o Boulos também para isso, para tentar reforçar a tropa de choque, né? O pessoal que vai à frente, porque o Marcos Macedo, na Secretaria-Geral, não tem essa força toda, né? Mas, mesmo assim, você acha que é o caso, tem que fazer essa reflexão e talvez o papel do Boulos fora seja melhor. E aí eu pergunto, inclusive, porque o que saiu na imprensa é que o Boulos se disporia, inclusive, a não se candidatar à reeleição para ficar até o final de 2026 no governo, ou seja, ter um mandato, um período no ministério mais longo. Essa é uma outra questão, né, para um partido que está precisando ultrapassar a cláusula de barreira com a votação que ele teve de mais de 1 milhão de votos. Essa é uma questão que eu acho que também tem que ser refletida. Mas, procurando responder ao teu questionamento de maneira objetiva, qual é o pior cenário que a gente pode vivenciar em 2026? O retorno da extrema-direita ao Palácio do Planalto. Claro. Para que isso não aconteça, que movimentos são fundamentais? Na nossa avaliação, o governo tem que fazer uma disputa a quente. Não dá, por exemplo, manda o projeto da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, que é uma medida importante, e vamos esperar para ver o que sai lá do relatório do Lira. Porque o relatório do Lira vai ser para beneficiar quem está no topo da pirâmide. Não vai ser para beneficiar quem está na base, para quem passa por dificuldades. Então, você tem que mandar uma proposta como essa e se mobilizar com o povo, entrar em cadeia nacional, mostrar o que está acontecendo, se reunir com as pessoas, percorrer os estados, dizendo, olha, tem uma matéria muito importante que precisa ser aprovada, nos ajudem a mobilizar, se mobilizem com os deputados do seu estado para que isso aconteça. Isso é um ponto. O segundo ponto, as medidas prioritárias econômicas, elas não podem ser medidas de austeridade. Elas têm que ser medidas que consigam exatamente amplificar a avaliação do povo que aumentou comida na mesa, que melhorou a saúde, que melhorou a educação pública. Eu acho que a eleição de 2026 vai ser muito parecida com a última. Você vai ter ali 30% de quem já pende para direita e extrema-direita, 30% para quem pende para alguma posição mais à esquerda e 30%, 40% que estão no meio do caminho, que podem pender para um lado e para o outro. Para pender para o nosso lado contra a extrema-direita, você tem que ter medidas econômicas que a pessoa, que o trabalhador olha e fala assim, não, olha, a minha vida melhorou significativamente em relação a esse período da extrema-direita, que era terra arrasada, que privatizou tudo, que só priorizou o grandão, e, combinado com isso, mobilizando o tempo inteiro, não ficando dependente só das articulações congressuais. Nesse sentido, acho que tem uma pauta que é fundamental, que é o fim da escala 6x1. O fim da escala 6x1 mobilizar muito. Mobiliza e traz para o nosso lado, contra a extrema-direita, parte significativa da classe trabalhadora que vai ficar contra a extrema-direita porque eles não defendem essa pauta e, além de não defender, eles ficam constrangidos e na parede quando essa pauta é colocada no debate público. Eu fico assim pensando, tem que mobilizar, vamos mobilizar. Eu não vejo isso, esse movimento, essa garra, isso por parte do governo federal. Eu não vejo. Por exemplo, o escândalo do INSS. Era para vir, cara, para o povo. Olha, meu povo, quem começou isso foi fulano. Explicar bem direitinho. Não fui eu, não, porque vai passar. Passa porque o Lula é ladrão. Olha, o governo do Lula roubou do INSS. É assim.
Isso é que eu vejo daqui, falo pelos olhos também do povo, da opinião, o que é que a gente ouve. Não tem essa força. Eu acho que isso tem que ser uma opção Não política. é? Tem que tem que ter um ter esforço pra força, isso. cara. Porque, inclusive, o governo ele vai ser tensionado por parte da Frente Amplíssima. O setor da direita da Frente Amplíssima vai querer exatamente o contrário do que você está defendendo. Porque vai dizer o quê? Não. Ou seja, essa mobilização, quando ela vem, ela amplia também a pressão por medidas econômicas que sejam de garantias do direito do povo. Que é exatamente o que essa ala direita não quer. Só que essa ala direita da Frente Amplíssima pode estar momentaneamente contra Bolsonaro, mas daqui a pouco eles largam e ficam com Tarcísio. Tá certo? Aham, Com o certeza. governador de São Paulo. Na mesma hora. Eles vão olhar para onde os interesses dele vão se manter inalterados. Por isso que eu acho que é fundamental, e eu concordo plenamente contigo, isso tem que ser uma opção política. Nós vamos fazer uma disputa quente com medidas econômicas que possam garantir direitos para o trabalhador e que ele sinta quem é que está do lado dele e quem é que está contra. Você já viu, já se delineia a pauta de 26. O presidente do PL é todo o tempo na televisão, naquele horário deles, que eles têm o horário eleitoral, não, horário gratuito, político. É só dizendo Partidário. que a sua comida, você não bota mais comida na mesa, que o preço está caro. Botando na cabeça do povo que tá. Que esse tal do ovo, que eu digo, onde é que vocês compram este ovo tão caro? Porque eu compro ovo de 20 ovos por R$ 9,90. Onde é que vocês compram este ovo tão caro? E não tem uma pessoa do governo para esclarecer isso. Eu fico doente, fico irritadazinha. Calma. Mas- Aí, você falou dessa medida da isenção do imposto de renda de até 5 mil, que está lá no Congresso parada, né? O governo apresentou, deu aquela confusão danada. Sim. Aí tem uma outra medida econômica também que agora foi apresentada pelo Haddad na semana passada sobre um reajuste do IOF para ampliar a arrecadação dessas transações financeiras, que nem foi uma coisa assim extraordinária, era de 3,38 para 3,5, equalizou, assim, o Haddad fala difícil, né? Falou, nós decidimos equalizar, porque era isso, o pessoal ia viajar para o exterior e aí jogava o dinheiro numa conta no exterior sem pagar imposto, né? Sem pagar a taxa, enfim, ele quis cercar isso aí e estão fazendo uma tempestade no copo d'água, assim, como se fosse a pior coisa do mundo. E, claramente, o Congresso está trabalhando para reverter isso. E o que vai acontecer na prática? O governo, que com essas medidas e com um contingenciamento maluco, que quase estrangulou, por exemplo, as universidades. Eu trabalho na Universidade Federal do Ceará. Estava numa situação assim de penúria, não ter dinheiro para pagar as contas básicas de todo mês, por causa daquela... só estavam liberando 1/18 em relação ao orçamento, sendo que as contas são 12, né? Você todo mês ali tem as bolsas para pagar, os salários para pagar, as contas de luz, de água, tudo é uma por mês, não é 18, né? Não é dividido por 18. Enfim, isso foi revertido agora pelo governo federal. Mas, fora... Então, tem o contingenciamento. Aí, com essa medida de aumento do IOF, beleza, o Haddad falou, né, vamos chegar aí no 0 a 0, né? Vamos evitar o déficit, né? Que é para atender o mercado. Mas o Congresso não quer que o governo atenda o mercado. Quer que o governo, que o país mantenha o déficit, pelo visto. Porque E o vai mercado reverter... também não quer essa medida. Pois é. Não quer essa medida porque o mercado sabe que essa alteração pontual do IOF, ela incide prioritariamente não sobre quem tem baixa renda, mas aqueles que têm maior renda. Claro, né? Então, renda. eles querem cortar de onde? Eles querem cortar dos benefícios sociais. Só falam disso. Eles querem cortar do BPC. É isso que o mercado quer. Ele prefere cortar do BPC do que aumentar uma alíquota ou uma alteração específica percentual do IOF que vai incidir sobre quem faz transações de maior renda. Bom, e qual é a solução, né? Por uma questão como essa? Eu acho que não tem outra solução. Tem que revogar o arcabouço fiscal e fazer uma alteração objetiva em relação a esse pagamento de emenda de 50 bilhões de reais. É difícil? É difícil. Primeiro porque o arcabouço fiscal ele acaba sendo a imposição de um alto teto que não deveria ter sido realizado, porque é uma marra colocada pelo próprio mercado na política de investimento do governo. Mas se não faz agora, a pressão do mercado para que você tenha a desconstitucionalização dos mínimos para saúde e educação, ela só vai aumentar. Então, acho que é isso. Ou seja, essas duas frentes
têm que ser tocadas, porque Mas senão, não de vai. fato... Isso aí, acho que são coisas que o Haddad, foi ele que criou, acabou. Ele não vai desfazer. O problema é que se você não faz isso, você não vai fechar as contas para cobrir aquilo que o mercado está exigindo e aquilo que foi pactuado previamente. E aí você vai tirar de onde? Aí vem a investida para fazer reforma administrativa. Como o Hugo Mota agora anunciou a formação de um grupo de trabalho para a reforma administrativa. E a reforma administrativa é para quê? A reforma administrativa é para fazer com que o serviço público como um todo ele tenha diminuída a sua capacidade de intervenção social, você tenha diminuído a capacidade de ter um serviço público de qualidade, ampliando os setores de mercado que vão ter os seus interesses atendidos com rodadas de privatização ou de precarização do que é público. Então, essa é uma encruzilhada que não tem muito jeito. Ou seja, se não mexer nisso, ganha força as medidas de austeridade que vão forçar como essa da reforma administrativa. Ai, Jesus, eu fico só pensando que tudo que esse pessoal quer, a direitona quer, ano que vem, eles vão ficar repetindo que eles querem fazer o que Milei fez. E o pior é que a imprensa... É sério. Perigoso, E a imprensa, ela cai no discurso de que a Argentina está melhor. Não vão lá mostrar a miséria que está. Assim, a fome e a desgraça que está acontecendo com boa parte da população. Mas aí mostram os números. Diminuiu a inflação, aumentou... Não sei nem se está dando superávit, enfim, mas é uma situação falsa, fajuta, que está sendo mostrada. A pobreza, a fome, né? Esses são os números que têm que ser analisados. Exatamente. Não, como... Reta final, Inês Aparecida. Pois é, estava olhando ali o relógio. Exatamente. Eles ficam passando. Eu peguei um ovinho aqui. Pode pegar, Aqui é para comer, não é enfeitado não, menina. Não é tudo comestível. Não é de cera, não. Esse bichinho também é ótimo. É bom, É porque eu fico me entalando. Exatamente. A gente deixa para comer no fim, porque senão a gente não fala. Mas deixa eu... Falando sério, menino, não fica achando graça, não. Essa história, o Glauber, como é que tu tá vendo? Essa possibilidade de interferência externa, sobretudo pelas mãos das Big Tech. Falar nisso, hoje e ontem, quando a gente está gravando, teve uma reunião aqui, até o Coisa Ruim veio, o Cramunhão. Eu chamo Sim, aquele, com o Google, com o Facebook. Com o Facebook, teve aqui em Fortaleza a reunião. O encontro do PL, ensinando com aulas desse pessoal do Google e tudo mais, de como aproveitar melhor as redes. Aproveitar melhor as redes, a gente já sabe o que é, né? Exatamente. Então, como é que você está vendo essa interferência externa, nas mãos das Big Techs, o governo dos Estados Unidos, o outro filhote de Satanás lá nos Estados Unidos atacando o governo brasileiro, essas ameaças de punição ao Xandão, né? É só o Xandão que ele tem. Não, né? o Xandão é o alvo principal. O alvo principal. O Elon Musk até já disse que o Lula vai perder em 2026, né? Tu viu ele dizendo? O Lula vai perder em 2026. Ele falou, respondendo para a Janja, quando a Janja mandou. Não, lá. E foi depois, ele já disse de novo. Já disse de novo. Mas. E agora vai ter o STF vai retomar a votação do marco, né? Que a direita chama censura das redes sociais, né? Vai retornar. Sim, aí como é que tu tá vendo essa movimentação? Os Estados Unidos se metendo, as Big Tech se metendo com a gente. Eduardo Bolsonaro tá lá, fazendo a caveira do Brasil também. Mas diz que ele faz muito enxame, bota mais na cabeça. Que aquele lá tem cartaz com aquele povo. Não, pois é. Sei lá. Mas, olha, é uma interferência evidente na nossa soberania. Pois não é, cara. Para além da regulamentação, essa presença do Eduardo Bolsonaro, ela é escandalosa. A licença que ele tirou na Câmara Federal é uma licença específica que diz que você pode se afastar para cuidar de problemas pessoais ou privados. Não é o caso. Não. Ele tirou uma licença política para conspirar fora do Brasil contra o Brasil. Exatamente. Ele está fazendo isso respaldado pelo cargo de deputado federal, ainda que licenciado. Quando o que de fato ele fez foi um abandono do mandato. Então, as ações que existem contra ele, tanto na Câmara dos Deputados, no Conselho de Ética, quanto nas investigações pela Polícia Federal em relação ao que ele está fazendo, são corretas. Porque ele está se utilizando do poder que tem para ferir a nossa soberania e está fazendo isso respaldado por forças políticas do que há de mais reacionário no mundo.
E especificamente sobre as Big Techs, tem que ter regulamentação. Tem que ter... qual cara. é a regulamentação que vai ter que se ter? Nós temos, inclusive, que discutir soberania tecnológica, na minha avaliação. Concordo. Isso é Concordo. um assunto que a gente Exato. precisa se aprofundar no Brasil para não ficar eternamente dependente Regulando e dependendo daquilo dos que outros. o algoritmo vai dizer que pode ser colocado ou não, ou que é lucrativo ou não para as próprias corporações. Agora, para além disso, tem que ter regulamentação mínima. E a regulamentação não tem nada a ver com censura, né? É uma regulamentação, inclusive, de natureza econômica, né? Essa questão de você regulamentar... Gente, e entender o seguinte, as plataformas, elas não são neutras. Exato. A gente vê o alcance que aqueles vídeos do Chupetinha, Nicolas Ferreira, tem quando ele faz um vídeo e que alcança milhões e milhões de pessoas, mais do que a população brasileira, alcança uma coisa assim absurda. Não é normal. Não é normal. Não é um impulsionamento normal. Isso não é... O que justifica aquilo? Não né? é que todo mundo está curioso para querer saber o que ele está falando. Não é isso, sabe? Isso é uma ação direta das plataformas. É a plataforma decidindo o que vai espalhar. E é horrível que a gente está vivendo esse momento, porque aí, por exemplo, a esquerda, o PSOL mesmo, o PT, todo mundo precisa dessas plataformas para amplificar suas ideias também. Sim. Não tem outras opções. E é o que você está falando. Senão, se a gente não discute soberania informacional, digital, enfim, o nome que se queira dar, a gente vai ficar sempre só repetindo e está na mão deles. Quem decide são eles. São interesses privados, ideológicos. Exatamente. Sim, a gente está escancarado isso nos Estados Unidos. O governo... Eles nem escondem mais. Né? Então, não escondem mais. Eles tentavam disfarçar. O Zuckerberg teve uma época que apoiou iniciativas de jornalismo, de busca pela verdade. Pronto, acabou. Caiu a máscara e não tem mais nenhum problema com isso. Ele, o Elon, e achei até todo mundo condenou a Janja lá, ela falando quando ela falou na China, mas ela também tem razão nessa história. Sim, é preocupante, claro. Preocupante, tá? Acho que o tema não é problema. A gente já discutiu sobre isso, as divergências do ponto de vista. Deixa para lá. Pois olha aí. Chegamos, batemos uma hora. Aí final, a gente tem um momento que é mandar cheiros, fazer alguma recomendação, alguma coisa do gênero, certo? Então vai pensando aí, cheiro é beijo, tá? Mandar beijo, um alô. Para quem que eu vou mandar beijo? Sim, aí você vai pensando, beijo, tá? cheiro, o que você quiser. Aí porque aqui tem sempre um monte. Não sei se tu... Assim, foi no interior? Acho que não, Novo Friburgo é o interior. Mas aqui no interior, grande, né? nas rádios fica mandando alô pros outros, né? Alô, fulano, não sei o quê. Eu digo, muito do meu eu para o teu, um cheiro, não sei o quê. Né? E aqui é igualzinho o nosso podcast, no final. Maravilha, vamos lá. Isso está me lembrando um programa de rádio, porque eu fiz muito programa de rádio durante bastante tempo. Aí está me lembrando um prefeito de um município do interior do Rio que fazia um programa de rádio antes de mim. Eu estava lá esperando, ouvindo para poder entrar depois. Aí ele pegou o microfone e falou assim: fulano, você está dizendo aí que não vê minhas obras, que eu não estou fazendo nada na cidade. É porque você vive bêbado aí, não sei o que. Aí eu utilizava o rádio para fazer a briga política lá. Pois é, quase. Sim, aí eu só, antes de eu dar o cheiro, só um bem ligeirinho. Esse coisa ruim, esse Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, morando numa bela casa, a mulher destilando com já viu as bolsas dela? Aquelas bolsas que custam $14 mil, $15 mil, não sei pra que a pessoa tem uma bolsa dessa. Aí, não, será que tem... E desce e fica menos 50 centavos que tem dentro. Pois bem, aí ela fica lá e ele também. E não é caçado, não. E o dinheiro, ele está recebendo o verbo lá da... Não, ele está licenciado. Aí fica sem receber salário. Ele está licenciado sem vencimento se for chamado suplente. Mas o que acontece é que o artigo que possibilitou o licenciamento dele fala especificamente que é para cuidar de questões privadas, particulares, pessoais, o que não é o caso. Não é o caso, ele está arruaçando lá. Pois bem, mas vamos aqui aos cheiros. Alexa Farias, um cheiro para você, tudo que você quiser. Ela é personal trainer. Débora Vieira, professora da Unilab. Muito Olha bem. aí, viu? Ouve a gente. Foi ela que fez a cabeça da Márcia Roberta Falcão. A pessoa ouve e demanda, olha, ouve as cunhãs, não é legal, né? Muito bom. Aí tem o Max Maciel, ele ouve a gente desde quando aqui isso era mato, como a gente diz. Aí tem uma arroba que é Podosfera Brasil, um nome, mas disse que podia mandar beijo para cheiro, beijo
que Podosfera Brasil sabia quem era. A Maria José Protásio. Fiquei muito triste com a posição da Camila com a Janja. Mandou dizer. Oi. Mandou dizer. Oi, tá bom. Não, tá bom. Protásio, não tem problema, não. João Soares, John. Aí ele disse assim, ô Inês, manda um recado para Velker deixar de enrolar ele. Aí o recado, não entendi não, mas tá aí. Velker, não enrola o John não, viu? Pronto, tá aí. Não é igualzinho interior. E Frida, mora na Alemanha. Frida foi minha aluna. Foi tua aluna, Foi. Pronto. Ela disse, sou aluna da Camila, adoro vocês aqui na Alemanha, porque eu fico escutando o sotaque e me atualizando com a... Toda alemã. A gente tem um de Nuremberg. Oi. Tem legal. também que nos ouve. Menino, o que é que tu pensa? É no Japão, Hiroshima, tem um cearense que faz mestrado no Hiroshima. Aí fica escutando as cunhãs, porque eles querem se atualizar. E também diz que é para matar a saudade do sotaque. Maravilha. Ó, os meus cheiros. Já acabou? Acabei. Pronto, vou mandar os meus. Vou mandar para Débora Brito, que encontrei outro dia no High Five, lá no lançamento do Friso. É um livro gigantesco desse tamanho sobre o rock de Fortaleza, de todos os tempos. Um negócio assim, impressionante. Esses impressionante. dois aí estão no meio do livro. Você pensa assim, que só tem forró no Ceará? Não, tem rock. tem rock. E ele fez a coletânea gigante. Então, a Débora Brito, um cheiro. A Patrícia Alves, que é contadora, mulher, melhor conversa sobre imposto de renda, uma coisa maravilhosa. Ai, Altas conversas. A Priscila Lima, o Eric também. Aí o Marco Braga disse que a Ebele escapou de ganhar chocolate lá na Argentina. Ele quase, se desse, encontrava com ela e dava um chocolate para ela. E o Daniel Moreira, que também tem... Ele disse que tem de cor o começo do nosso episódio sempre, que a gente começa a falar Daniel. assim, aí ele já tem... Que é, olá, estamos de volta com as cunhãs. Ele já diz que toda decorou. vez que começa assim, ele já está com esse início na cabeça. A Dani, ela disse que tu já mandou cheiro pra ela. Pronto, E ela eu tô quer de mandando novo. também, quer de Tem um novo. povo tão carente. Fica assim, eu quero cheiro de novo. Pra que essas carências? É. Agora o povo pede cerveja, uísque, caipirinha. Eu mando porque é virtual, É, tudo né? virtual, assim, a gente É. manda. A pessoa se sente contemplada, né? E, por fim, de cheiro, para Mel, que participa do grupo Mulheres do Brasil. É nossa ouvinte, assim, cunhanzete mesmo. Chegou, ai, meu Deus, o caminho não sei o quê. Né? Mandou um cheiro, pediu um cheiro. E aí, eu tenho uma recomendação também, que vai acontecer no próximo dia 7, sábado, o TEDx Mucuripe, que é um encontro, né, com várias discussões bacanas, muitos palestrantes, vai ser no cinema do Shopping Del Passeio, organizado pela Eugênia, a maravilhosa, que a gente chama de paixão, da Caramelo, o Lucas de Paula, que trabalha comigo. São jornalistas incríveis que estão fazendo esse evento sobre afetos. E aí são vários palestrantes. Entre os palestrantes está o Denis Lacerda, sabia? Tá o Denis Lacerda. Gente, a gente vai deixar aqui na tela o caminho para quem quiser se inscrever e saber mais, toda a programação, tá certo? Então vocês vão lá e também na descrição do episódio, tá bom? Acho que vale a pena. É um momento assim, aquela discussão que você vai para se sentir conectado com outras pessoas que pensam igual a você, ou que pensam um pouco diferente, mas enfim, que querem se conectar. E ao mesmo tempo, tem um dá recado. aquele calorzinho no coração. Calorzinho no coração, não. Sabe o que é que eu vou dizer? Prefeitura, prefeito, pelo amor de Deus, pague o povo que vocês botaram para fora, os terceirizados. Não estão recebendo, não. Fundo de Mas o garantia, problema são as nada. empresas. Sim, as empresas terceirizadas que são contratadas, que a prefeitura não contrata, terceirizadas. Aí bota o povo para fora e não paga os direitos do povo, viu? Por favor, viu? Pronto. Glauber, Acabou. tem cheiros? Glauber, manda teu cheiro, Mande teus aí. beijos, teus recados. É, Glauber recado, fica. Vai lá. Bom, vou mandar um cheiro e um beijo pro meu filho Hugo Ah, e pra Sâmia. Muito bem. claro, muito pode. bem. E não mande Só não, que, pra você só ver. que mandando o beijo pro Hugo e pra Sâmia, eu lembro que se não mandar pra minha sogra, ela também não fica satisfeita. Então eu quero mandar Pra sogra. um abraço pra minha sogra, Dona Tuninha. Oi. Mas mandando pra Dona Tuninha, eu tenho que mandar também pro seu Domingos, o sogro. Muito bem, tem que agradar os sogros. Só que aí tem que mandar pra Dai também, a cunhada. Muito bem. Só que se eu fizer isso e não mandar pro meu pai, Roberto, Pronto. vai ficar ruim. Então eu mando pro meu pai, Roberto, pra minha irmã, Ivana, Oi, tá vendo? e para a Liz, minha sobrinha. Oi. Pronto. Vou ficar por aqui. Muito bem, muito bem. Muito E aí, bem. tem algum site, alguma coisa onde as pessoas podem saber mais sobre a caravana? Tem. Ou Diga sua rede aí, social, dá o Glauber. arroba. A gente está colocando todos os dias informações novas sobre a caravana Certo. no Instagram e nas outras redes também, mas o Instagram que tem tido mais acesso, que é Glauber Braga _oficial. Certo. Inclusive, a gente tem compartilhado
postagens do Comitê Glauber Fica, que foi formado aqui no Ceará. Olha aí, Comitê do legal. Ceará. Legal. Então, quem puder também procurar lá nas redes, porque aí pode participar de ações, atividades aqui no próprio estado. Legal. Que é uma coisa que a gente tem feito quando passa por um estado, a gente combina e forma comitês também para que dialoguem com os deputados localmente, para saber quais são as posições, Certo. como é Legal. que ele está refletindo, se tem alguma dúvida sobre esse processo. Então, é por aí. Massa demais. Ótimo. Eu acho que é super importante mesmo. Obrigada, viu, Glauber? Foi muito Glauber, legal. Foi ótimo. Poxa E vida. Você gostou? Adorei. Tudo de estar com medo. O problema é a hora de ir embora. Não, e a gente nem perguntou, porque eu sei de uma história que seu nome é por causa do Glauber Rocha, né? Ah, E é? a gente tem aqui um parlamentar, que é um senador, que ele tem uma história Não, de... menina, ele sabe quem é aquele idiota, o Giroquina, O que é Girão. senador pelo Ceará, Eduardo Girão, Sim. que uma vez fez o pronunciamento em inglês. I'm Sam Eduardo Girão, falando pela música. Não soube Exatamente, dando o essa recado- história, ele fala. E ele anda sempre com um fetozinho de silicone na mão, mostrando contra o aborto. Ele é um idiota. Não, mas fala do Ele é do Partido Novo. De quando ele recebeu... Aí ele uma vez, Ele é espírita. ele disse, não, se queixa que é, ele é um oportunista. Aí ele disse que recebeu uma mensagem, uma psicografia do Glauber Rocha. próprio Glauber Rocha. Digo, homem, invente outro cineasta, invente outro diretor, porque uma Justo pessoa... Glauber Rocha. Glauber Rocha. Pois ele diz isso. Pois é o senador Eduardo Girão. O nome o Rocha, ele é tão forte que toda semana, e eu não estou exagerando, Sei. confundem o meu sobrenome. Aí Com bota certeza. Glauber Rocha. Fala, agora eu gostaria de me chamar o Glauber Rocha, o deputado Glauber Rocha. Toda semana isso acontece. Quando é aliado, falo, não tem problema nenhum. É. E explico essa história, não, e foi dado em homenagem ao Ficar de Glauber Rocha por Glauber minha Rocha. mãe e meu pai. Agora, quando é inimigo, eu me aproveito também e eu mudo o sobrenome do inimigo. Pronto, Então já ótimo. aconteceu com dois. Diz Um aí. foi Eduardo Cunha, que chamou lá da tribuna, agora deputado Glauber Rocha. E pela segunda ou terceira vez. E ele fez sem querer mesmo, que ele ficou. Eu falei, pois não, presidente Eduardo Paes. Né? Com ele eu ainda. Eita. Com ele eu ainda fui leve. Mas o Malafaia, Silas Malafaia, também errou. E falou, deputado Glauber Rocha. Rocha. Eu falei, pois não, pastor Silas Malacheia. Pronto. Opa, Troquei o sobrenome também. Glauber, muito obrigada. Eu que agradeço. Viu? Obrigado E a depois de vocês. Fortaleza, você vai para onde? Bom, amanhã eu vou estar. Deixa eu me localizar aqui. Amanhã eu estou no Maranhão. Estou em São Luís. Na segunda-feira eu estou em Pernambuco. Tá Em Recife. Muito bem. Certo. E ele vai terminar com a caravana, né, do Rio para Brasília. No dia 26 de junho, que é o dia do meu aniversário, eu vou ter percorrido os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, com essa previsão de votar no dia 1º de julho em Brasília, se de fato se confirmar. Eu vou sair em caravana do Rio até Brasília. Não vai dar para ir caminhando todos os trechos, Não, porque senão não daria tempo, mas a gente vai caminhar por 23 municípios e os outros trechos fazendo de carro até chegar a Brasília. Eita, Isso. vamos acompanhar. Pronto, vamos Vamos acompanhar. Yeah. Obrigado Pois- por tudo, adorei. Pois massa. Gente, chegamos ao final de mais um episódio. Agradecemos demais a sua companhia com a gente aqui. Acho que foi bom, né? Foi bom demais. Reforçando, quer apoiar as cunhas? Vamos lá, apoia esse podcast aqui. Estão aí com você sempre, Pois toda é, semana. A Apoia, gente apoia. quer fazer os itinerantes pelo interior e precisa de Vamos dinheiro. fazer. Vamos tá perto de termos o primeiro episódio deste ano que a gente fez já no Icapuí. Vamos fazer em alguma cidade do interior ainda. Mas bom, então, quer apoiar? É pelo site apoia.se/ascunhaspodcast, Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com ou então pelo Orelo, se você nos escuta por lá. Na produção do episódio estivemos eu, Camila Fernandes, Ebele Rebouças, que não está aqui, mas está. Ela mas disse? está. Ela não está, mas ela está. E a Inês Aparecida. A gravação, edição, pãezinhos, frutinhas é da Pro Produções. O apoio nas redes sociais é a empresa Ponto Indie. Trilha sonora, Barroada Gagá da banda Breculé. Inclusive, um dos autores está presente no hoje, que é meu estúdio. cônjuge, Fábio Marques. E é isso, meu povo. Até a próxima semana. Tchau. Bem.